Bom, retornamos aqui com a professora Pedrinha, concurso 2014, delegada da Polícia Civil. Vamos lá. Estávamos, então, trabalhando direito penal. Vamos recomeçar com as classificações lá na nossa esqueminha para você fixar. Classificação, direito penal. Olhem lá em negrito, né? Tá aí grifado para vocês. Ele pode ser material ou direito penal pode ser formal. Material é a tutela do bem jurídico. E o formal, no caso de violação do preceito, a possibilidade de aplicação de pena ou medida de segurança. Né, se estiver previsto e de fato for necessário, se o indivíduo for culpável em razão, né, da gravidade do delito cometido, tudo isso tem que ser ponderado. Além da classificação, também temos aí as características, né, importantes. Né, ser o direito penal, ele é imperativo, ele é sancionador, ele é positivo no sentido de ser positivado, de ser um direito posto, né, previsto, definido em lei. E ele é valorativo, porque ele imprime um valor, ele é segregador e seletivo, né? Porque ele segrega, ele escolhe o que vai ser ou não submetido à sua égide. E, por fim, as funções. Proteção, tutela, função ético-social, de garantia e de defesa. Então, essas são algumas das funções aqui denotadas. Agora, vamos então falar sobre o que é esse direito penal. Vamos ver os conceitos de direito penal. O direito penal, ele é um ramo do direito público interno. Ele é um conjunto de normas, princípios do Estado, que define as infrações penais e a sua aplicação rumo à paz social. Esse é um conceito técnico, pessoal, não é? Que eu deixo aí para vocês, um conceito que comumente vocês vão ler nos livros, não é? Dizendo que ele busca a segurança jurídica, a paz social, não é? Por isso ele existe, e ele diz quais são as infrações penais. Como nós deveremos, então, entendê-lo dentro dos ramos do direito público interno, e ele agrega, né, muitas normas, princípios, né, e signatário também de tratados. Então, esse conjunto de normas e princípios do Estado, tudo isso é o direito penal. Agora, numa perspectiva mais crítica, nós também podemos entender que o direito penal ele exerce o controle social. Então, ele exerce esse controle social formal, porque ele parte do Estado, né? Então, ele é institucionalizado. E ele também se consubstancia enquanto um conjunto de preceitos normativos que são incriminadores, que estabelecem penas, sanções. E essas sanções se configuram em penas ou em medidas de segurança. Mas é importante vocês observarem que o direito penal, ele é, acima de tudo, de acordo com a sua natureza, uma natureza seletiva, né? Uma natureza imperativa, sancionadora, que aplica castigo, né? Faz com que ele não tenha tanto uma função preventiva, ele tenha mais ainda uma função repressora. Então, a noção de função de repressão é o que tem o direito penal, porque o direito penal também é objeto de estudo da criminologia. A criminologia, como nós vimos aqui, a criminologia crítica, a criminologia científica moderna, ela estuda o controle social. O direito penal é uma forma de controle social. É um modelo formal até, institucionalizado de controle social. Então, o direito penal, ele se reduz ao objeto de estudo da criminologia. E quando a criminologia, não é, o observa, ela verifica que ele atua após a ofensa ter ocorrido. Então, embora se tente dizer que ele é preventivo, a sua essência é bem mais repressora, porque quando acontece, o direito penal ocorre após a violação ao bem jurídico, né? Então, ele é reativo.
e não preventivo. Então, essa natureza reativa do direito penal é uma das suas peculiaridades, né? Além disso, a ideia do punitivismo, da estigmatização que o direito penal imprime, né? E sempre ele busca manter o status quo. O direito penal, ele atua, né, na manutenção do status quo. Ele tenta não mudar esse estado natural de coisas, né? Natural não, mas esse estado constituído de coisas, né? Então, ele acaba com isso reforçando, de acordo com a criminologia crítica, algumas desigualdades sociais, que se existem ou se temos antes uma sociedade muito desigual, o direito penal ele reproduz o grau de desigualdade, né? Ele não a limita, ele a amplia através do seu modelo seletivo, né, ao pensar formas específicas de punição. Daí entendermos que o professor Zaffaroni, né, o professor que é ministro da Suprema Corte na Argentina, dizer que o direito penal ele deve atuar sim de modo a conter o poder punitivo, porque o poder punitivo ele pode ser muito avassalador. Então, nós podemos ter prisões ilegais, todo um arbítrio sendo constituído. Daí que o exercício desse direito penal, ele deva se dar dentro de uma perspectiva humanista. E esse é o grande marco da construção do nosso modelo, né, de civilização. Manter um viés garantista mínimo, por pior que tenha sido o crime cometido. Do contrário, nós voltaríamos às penas físicas, aos suplícios, às torturas do medievo. Então, essas são algumas das questões importantes, né, que nós devemos ter aqui para compreendermos, né, como se dá o direito penal. Voltemos então aqui ao segundo conceito de direito penal. O direito penal ele é um instrumento de controle social formal, consubstancia-se como conjunto de preceitos normativos incriminadores, os quais tutelam bens essenciais por preceitos, quando violados, tem como consequência a aplicação de sanções. Então, é como eu disse a vocês, a sanção é o gênero, e entre as subespécies ela tem as penas e as medidas de segurança. O direito penal, ele é uma disciplina normativa que define as infrações penais, os crimes ou delitos e as contravenções. É o que eu disse, crime e delito se assemelham, né? Se equiparam, por isso eu coloco crime ou delito. E contravenções, que são mais brandas, como também os crimes que a gente pode chamar de menor potencial ofensivo, né? Que aí já se equiparam às contravenções. Através de um sistema de normas abstratas com respectivas penas que funcionam como forma de controle social, formal, punitivo, em que o Estado as aplica aos indivíduos por ofenderem o bem jurídico tutelado, relevantes valores da vida em sociedade. Então, os bens jurídicos são esses, essa é a definição clássica do professor Heleno Cláudio Fragoso, né, saudoso professor carioca, que foi professor titular da UERJ na cátedra hoje, né, ocupada pelo professor Nilo Batista, esses relevantes valores da vida em sociedade. Críticas que fazemos aqui ao direito penal, né? Então, entre essas críticas, desconstruindo aqui o direito penal, sob o olhar da criminologia, nós percebemos que o direito penal ele é seletivo, ele é repressor, né? O punitivismo está entre as suas características, ele é estigmatizante, ele reforça as desigualdades sociais, né? Nós temos sim a manutenção do status quo. Ele é reativo e ele atua nas consequências do crime. Bom, para o professor Zaffaroni, como eu já disse a vocês, então, o direito penal, ele deve atuar de modo a conter o poder punitivo,
ou seja, deve se dar diante de uma perspectiva humanista e um viés garantista. O Zaffaroni, pessoal, ele situa o direito penal, não é, na contenção do sistema penal. Então, as críticas que ele tece ao sistema penal, ele encontra no direito penal, daí a importância de ter esse direito penal humanista para conter, né, esse poder punitivo, a sanha punitivista que nós vivemos hoje. Bom, eu coloco aí para vocês política criminal. Política criminal, né, vai ser uma outra questão importante a ser estudada. Então, nós vimos já o direito penal, os conceitos de direito penal, né? Nós vamos ver agora os conceitos de política criminal e nós vimos também ainda os conceitos de criminologia. Então, finalmente, nós vamos trabalhar com os conceitos, né, das ciências criminais como um todo, para nós sabermos quais são, onde se localizam, como se colocam. Bem, a política criminal, ela não chega a ser bem entendida como uma ciência. A maioria dos autores não a entende como ciência autônoma. Né? Na verdade, nós preferimos dizer que são as políticas criminais se colocam como uma espécie de conjunto de ações, né? Um conjunto de práticas, são atitudes que se dirigem à redução da criminalidade. É isso que se busca, né? Diminuir a criminalidade. Como é que isso pode se dar? Então, uma dessas formas de redução da criminalidade é justamente através, não é, dessas práticas, de políticas que são traçadas, de diretrizes que são desenvolvidas. Essas diretrizes, elas não se fixam apenas em um plano. As diretrizes, elas se colocam em vários campos. Então, elas se dão, por exemplo, né, no plano do poder executivo. Então, nós podemos traçar formas de tentativas, né, de se buscar diminuir a criminalidade que partam do poder executivo. Então, medidas que sejam tomadas pelos governos estaduais, pelos governos, né, municipais, a partir da prefeitura, o governo do estado ou ainda pelo governo federal. Elas podem se dar no plano legislativo, seja na Câmara dos Vereadores, né, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, seja no plano do Congresso Nacional, né, no plano da União. Elas podem se dar ainda, nós falamos também, no plano do judiciário. Então, no plano do judiciário, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade de termos políticas criminais pensadas pelo judiciário que ao menos reduzam danos. Então, os poderes nas suas esferas, em todas as suas esferas, né, seja esse poder executivo, legislativo, judiciário, e seja ainda no seu âmbito municipal, estadual ou federal, lembrando que para definir o que é crime, isso compete apenas à União, né? Mas políticas públicas podem ser deslindadas em vários desses aspectos. Então, tudo isso pertence a esse rol que nós chamamos política criminal. Então, vamos ler nosso conceito lá de política criminal. Não é uma ciência autônoma para a maioria da doutrina. Trata-se de um conjunto de práticas, ações, atitudes dirigidas à redução da criminalidade. Seleciona os programas, projetos de normas que cooperam na concretização de respostas que o Estado adotará em face do fenômeno delitivo. Atua em diversos âmbitos. Nós vimos aqui particularmente em 3: federal, estadual e municipal, em diferentes poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pois bem, além da política criminal, nós temos ainda que relembrar o que são as ciências criminais. Porque as ciências criminais como um todo, elas acabam trabalhando com perspectivas, então, de união de todas essas vertentes.
né, de se pensar em trazer aspectos ou esforços, diretrizes, que ainda que não se coloquem como ciências propriamente ditas, integrem, né, essa união das ciências criminais. Então, aqui vai entrar o direito penal, a criminologia e a política criminal. As ciências criminais, esse grande conjunto que tem várias ramificações, né, nós podemos entender como Liszt, por exemplo, que dizia que a ciência total do direito penal, né, e ele vai chamar as ciências criminais de ciência total do direito penal, compreendia uma espécie de junção de várias questões. Então, ele trabalha com a política criminal, mais a criminologia, mais a dogmática jurídico-penal. Então, juntar, né, essa fusão, esse mix desses três modelos, dogmática jurídica penal, criminologia e política criminal, nisso estariam as chamadas ciências totais do direito penal. E daí ele falar a frase dele, né, importante, que se destaca, e eu falo bastante aqui de política criminal, que é um dos tópicos, né, também que está no edital, ele dizia o seguinte, né, que do contrário, nós teríamos o direito penal isolado e ele seria uma espécie de torre de marfim que ficaria alijada de toda a realidade social. Então, daí o direito penal ser, né, uma barreira intransponível da política criminal. Essa frase dele, o direito penal, é uma barreira intransponível da política criminal. Né? Ele tenta mostrar a importância dessa interlocução, né, dessa aproximação entre esses modelos todos, para que você não tenha, então, um direito penal alijado, né, distante da realidade social. Então, a ciência total do direito penal deveria se dar por essas integrações. Molina e Calhau, né, ele nos diz o seguinte, que são 3 os sistemas das ciências criminais. E ele também aponta como sendo 3 de modo inseparável. Né? Então, ele mostra essa interdependência no campo das ciências criminais. Então, ele nos diz o seguinte, olha, as ciências criminais, elas são feitas por criminologia, mais direito penal, mais política criminal. De modo que a criminologia, ela deve fornecer, sim, todo o substrato empírico, quer dizer, no plano das experiências, os fundamentos, não é, vivenciados do sistema. Então, esse tipo de estudo, fundamentos, diagnósticos, um saber também empírico. A política criminal, ela deve buscar transformar essas experiências, né, da criminologia em estratégias concretas, visando controlar a criminalidade, visando reduzi-la, e o direito penal deve conseguir converter em proposições jurídicas, né, esse saber criminológico que foi esgrimido pela política criminal, sempre assegurando respeito às garantias fundamentais. Né? Então, ele trabalha esta interlocução. De modo que eu gostaria, então, de rever com vocês, para que nós fixássemos o que são essas ciências criminais. Vamos começar com o que nós falamos do Liszt, para vocês memorizarem. Vamos lá. Ciência total do direito penal seria fruto da fusão da dogmática jurídico-penal, da criminologia e da política criminal. Do contrário, o direito penal seria uma torre de marfim alijada da realidade social. E aí eu destaco para vocês, entre aspas, uma frase célebre do Liszt, inclusive o livro, né, do Fernando Galvão sobre política criminal, ele destaca, né, essa frase: o direito penal é uma barreira intransponível da política criminal. E aqui nós falamos do que são essas ciências criminais. Então, eu faço um esqueminha bem fácil de você visualizar. O Liszt falava em ciência total do direito penal,
né? O Molina fala em ciências criminais, que é o termo mais usado hoje. O von Liescht falava em dogmática jurídico-penal, né? O Molina fala mais especificamente em direito penal. Adicionado à criminologia e à política criminal. Para Molina e Calhau, são 3 os sistemas, como eu disse a vocês já, né, das ciências criminais, interdependentes e inseparáveis. Então, ele nos mostra aqui a vinculação entre esses campos todos. Ciências criminais, eu faço um esqueminha bem fácil para você lembrar. Ciências criminais, isso é igual a criminologia mais direito penal mais política criminal. A criminologia, ela fornece o substrato empírico e os fundamentos do sistema. A política criminal, ela transforma essa experiência criminológica em estratégias concretas de controle da criminalidade. E o direito penal, ele converte em proposições jurídicas o saber criminológico esgrimido pela política criminal, com respeito, né? Respeito aí tem que ser absoluto às garantias fundamentais. Bem, essas são as questões mais importantes que nós vimos, pessoal, da política criminal. Agora eu queria que vocês acompanhassem algumas questões no que diz respeito à criminologia científica moderna, né, que certamente é uma das escolas, né, que nos concursos para delegado da Polícia Civil a gente vem percebendo uma aproximação com essa linha. Então, a característica dela importante é que ela vai ampliar o seu objeto. Nós vimos aí que o objeto agora, para a criminologia científica moderna, ou moderno-científica, ele vai ampliar-se, não será nem apenas o crime, nem apenas o delinquente, nem apenas o controle social, nem apenas a vítima, mas os 4 juntos, né? Então, nós temos a introdução do controle social e da vítima. Mantém um outro ponto importante, não é, que é observar e avaliar também as formas de reação ao crime, né? Buscar melhores respostas para o crime e buscar uma orientação prevencionista, né? Então, essa tendência à prevenção que o Molina tanto destaca, né, em detrimento de uma noção de repressão, é um aspecto também interessante, né? De modo que essa moderna criminologia científica ela vai ter como método, né, um método que vincule a ideia de interdisciplinaridade, vai trabalhar estudando o fenômeno criminal, mas é importante a gente lembrar que o crime aqui, né, ele vai ser visto também na sua conexão com outros campos, com destaque para a sociologia criminal, né, em seguida a psicologia e com menor espaço a biologia, né, mas nós falaremos um pouquinho de cada uma delas. Bom, inicialmente vamos então finalizar aqui lendo o nosso esqueminha sobre a criminologia científica moderna. Olhem lá. A moderna criminologia científica, então, ela tem como característica peculiar o quê? Ampliar o objeto. Ampliação do objeto, introduz o controle social, introduz a vítima. A orientação aqui é prevencionista, ela é preventiva, em detrimento da repressiva. Ela analisa e avalia os modelos de reação ao delito. A moderna criminologia científica, ela estuda o fenômeno criminal de modo interdisciplinar, por interconexão com a biologia, a psicologia e a sociologia criminal. Bem, então, atentem comigo, nós iremos verificar que o papel da biologia criminal agora, ele vai ser um papel mais reduzido.
Se nós remontarmos alguns estudos, observaremos que no século XIX, né, a biologia, a medicina legal, elas tiveram uma importância muito grande. Agora, essa importância é reduzida. Mas buscar localizar, identificar qualquer tipo de elemento que defina, né, a criminalidade, buscar encontrar um fator criminógeno, né, do desviante, algum tipo de diferenciação da conduta, se deu muito no campo das patologias no positivismo. Hoje em dia, alguns estudos procuram, de uma maneira mais sofisticada, repetir um pouco essa ideia. Então, algumas questões ligadas à genética, alguma função endocrinológica, algum elemento neurofisiológico, questões de bioquímica, qualquer tipo de disfunção, né, orgânica, às vezes é tentado levantar-se através de algum estudo, algum tipo de conexão. Mas é importante destacar o cuidado que nós temos que ter em relação, né, ao emprego da biologia nessa linha, né? Então, esse cuidado no que diz respeito ao incremento da neurociência, né? Até a Cristiane Brandão, professora da UFRJ, né? Na sua tese de doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela trabalha essa questão da neurociência e da genética, como isso tem que ser tomado com muita propriedade, muito cuidado, né, para que nós não tenhamos algumas pretensões de exercer esse controle social sobre a conduta humana, tentando entender que existem intervenções pré ou pós-delitivas, né, e não generalizando algumas questões, muitas vezes partindo de alguns elementos que podem ser preconceituosos ou mesmo conduzir a algum tipo de estigmatização. Então, o enfraquecimento dessas teorias biológicas é algo que vem acontecendo, né, paulatinamente, né, e isso é fruto, né, desse tipo de abordagem que, de alguma maneira, não deve reavivar o modelo do positivismo, né, que reforçou muitos estereótipos e perspectivas racistas, inclusive com Nina Rodrigues, aqui no Brasil, né, querendo aproximar criminalidade, negritude, né, criminalidade, pobreza ou criminalidade a certas doenças mentais, né, principalmente a oligofrenia ou a esquizofrenia. Então, é esse cuidado. De maneira que eu queria, então, fixar, né, o nosso conceito aqui da biologia criminal. Vamos juntos. A biologia, em sua interação com a criminologia, deve ser vista com muito cuidado, especialmente com o incremento da neurociência e da genética, com pretensões de controle sobre a conduta humana e intervenções pré- ou pós-delitivas, para que não se tenha generalização indevida, relações simplistas de causa e efeito, reducionismos, preconceitos que conduzam à estigmatização de indivíduos. Daí que, na criminologia moderna, nota-se o enfraquecimento das teorias biológicas, sofisticando concepções já superadas de desvios patológicos. Então, certamente, pessoal, esse é o ponto-chave, né, para vocês ficarem atentos. E um conceito importante, né, é de justamente buscar esses elementos de identificação. Né? O conceito clássico da biologia criminal, ele diz assim, olha, anotem aí. Teve início no século XIX com o Lombroso e mesmo no século XX e XXI mantém traços característicos. Busca a localização e a identificação de elementos criminógenos do desviante. Ou seja, a presença de algum fator diferencial que explique a conduta delitiva, uma patologia, uma disfunção orgânica, endocrinológica, genética, neurofisiológica e bioquímica. Então, todos esses elementos muitas vezes são levados para o campo da biologia criminal. Mas o que eu queria que vocês percebessem, né, é que vários problemas, né, podem se originar de estudos
né, dessa biologia criminal. Então, o fenômeno criminal é um fenômeno social, é um fenômeno complexo, né, com sua ênfase no aspecto social, né, de modo que, ainda que ele seja considerado biopsicossocial para a criminologia científica moderna, ela considera em bem menor escala, né, elementos da biologia criminal. Os elementos psicológicos também são considerados e os elementos sociológicos. E sobre esses nós estudaremos na nossa próxima aula, né? E será um prazer estar com vocês. Tchau, professora Pedrinha, deseja sorte e muito estudo. Até a próxima.